Senhor, eu abro meu coração para a tua palavra. Aleluia. Amém. Palavra de Deus. Quantos trouxe a Bíblia? Tem alguém que deixou ela lá em casa, esquecida? Irmãos, eu vou falar algo para vocês que é verdade. Existem países em que as pessoas não têm acesso a essa Bíblia. E eles dariam, acho que, talvez um dedinho para ter uma Bíblia dessa. Então, ame a palavra de Deus. Ame, leia, todo tempo. Né? Davi falava, na palavra do Senhor eu medito de dia e de noite. Que isso vai fazer diferença na sua vida. Amém? Glória a Deus. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20, do 1 ao 30, amém? Aleluia? Amém. Todos acharam? Amém. Então eu ouvi um barulhinho de folhinha. Irmãos, o título da minha palavra é Adoração como Arma de Guerra. Fala comigo, adoração como arma de guerra. Amém? Quantos vieram quarta-feira? Levante sua mão bem alta. Glória a Deus. Quarta-feira foi falado um pouquinho sobre esse assunto e naquele dia Deus colocou no meu coração para me falar mais desse assunto. Amém? E nós vamos falar desse assunto. O Senhor tem colocado no nosso coração isso nesses dias. Falar sobre adoração. Entender o que é adoração. Né? Então, 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Só eu que não abri. Então eu vou estar aqui expondo o quê? O problema. O problema do povo de Israel. Qual será? Qual seria? Vamos ver? Versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns leonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar e em Gedi. Então qual que era o problema desse rei Josafá? E qual que era o problema da nação de Israel? Estava vindo exércitos de inimigos contra eles. E não era pouco não, fala que aqui, grande multidão vinha contra eles. E, irmãos, a palavra de Deus é aplicada na nossa vida hoje, toda ela. Nós podemos aplicar na nossa vida. Às vezes, grande multidão vem contra a nossa vida. Eu não sei quantos já passaram por isso, mas eu já. Momentos em que grande multidão vem. Às vezes vem um exército aqui, outro acolá. Você olha para um lado, você olha para o outro, olha para trás. Exércitos inimigos se levantam contra você. Exércitos inimigos se levantam contra nós, contra o povo de Deus, contra a igreja. Eu sou a igreja. Fala assim, eu sou a igreja. E nós, como igreja, irmãos, nós estamos em guerra. Quantos creem nisso, que nós estamos em guerra? Quem acha que não está, já perdeu a guerra. Porque nós estamos em guerra. E muitas vezes, irmãos, a guerra é diária. Às vezes é algo pequeno. Mas há momentos na nossa vida que vem grandes multidões contra nós. Vem grandes exércitos inimigos para nos atacar. Não é verdade? Às vezes a gente se vê sem saída. Às vezes é um problema de enfermidade aqui. Aqui é um problema emocional. Aqui é um problema financeiro. Aqui é um problema diferente desses. Mas cada um problema, cada um exército que vem contra as nossas vidas. E esse, às vezes pode ser o meu problema hoje. Às vezes pode ser o seu problema hoje. Multidões vêm contra você. Multidões vêm contra mim. Então esse era o problema de Israel. E muitas vezes esse é o nosso problema. Estamos cheios de problemas, né?
cheio de coisas ao nosso lado, falácias, mentiras, invejas, toda aquela obra da carne vem contra nós, né? Isso acontece. Só que tem um detalhe, houve uma reação, tanto do rei Josafá, como do povo de Israel. Vamos ver? A partir do 3. Então Josafá teve o quê? Medo. Então qual foi a primeira reação que ele teve? Medo. E pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. 3 ao 7. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também em todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. 3 ao 7, irmãos. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra, de diante de todo Israel, e não deste para sempre a tua posteridade a Abraão, teu amigo? Só tem. Então houve uma reação do rei e do povo, que com certeza também muitas vezes é a nossa reação. Principalmente essa primeira reação, que foi o quê? Teve medo. Irmãos, é natural que a gente tenha medo. É natural, porque nós somos humanos, né? A nossa estrutura é fraca, a nossa estrutura é pó. E a palavra de Deus fala que o Senhor entende esse nosso lado de fraqueza, de estrutura fraca. Então a primeira reação dele foi ter medo. Muitas vezes nós temos medo. Tem gente que fica até em depressão com medo do inimigo. Às vezes, olha, grande multidão vem contra você, e a pessoa, meu Deus, e agora? Eu vou morrer, e agora? Eu estou doente, eu vou morrer, agora eu estou assim, desespera. E fica com medo. E Josafá não foi diferente, ele teve medo. Só que ele não ficou no medo. Ele não ficou naquela situação de angústia. Ele não ficou ali prostrado, tremendo de medo, deitado na cama dele. Ele não ficou. O que ele fez? Antes, ele fez o quê? Buscou o Senhor. Na angústia dele, ele buscou o Senhor. Davi falava: na minha angústia, eu clamei ao Senhor, e ele ouviu o meu clamor. E o rei Josafá buscou o Senhor. Segunda coisa que ele fez depois de ter medo, ele buscou o Senhor. E depois ele fez o quê? Apregou um jejum. Ele apregou um jejum, não só para ele, mas para todo Israel. Ele apregou um jejum: vamos jejuar, vamos buscar o Senhor. Às vezes, irmãos, há tantos exércitos vindo contra nós, e nós ficamos com medo, mas a nossa reação tem que ser também buscar o Senhor. E, irmãos, eu não sei você, mas às vezes nós não entendemos, não compreendemos o poder que tem o jejum. Por isso é tão difícil fazer um jejum. Às vezes você coloca no coração: vou fazer um jejum, eu preciso fazer um jejum, porque eu sei que se eu fizer um jejum, essa situação vai mudar. E muitas vezes você não consegue, não tem forças, não consegue. Mas quando você faz um jejum, quando você apregou um jejum, Deus te responde. É como se fosse o Sedex de Deus. Quando você ora, Deus manda a resposta pelo correio, como se fosse. Quando você jejua, quando você faz um jejum, vem Sedex. Sedex 10, né? É mais rápido. Irmãos, só um pequeno testemunho. Semana passada, né? Semana passada? Foi. A gente estava com um problema. E quando apareceu o problema, eu tive medo. Sabe? Eu tive medo. Eu naquela hora me afligi. Falei: Senhor. Mas eu busquei o Senhor. E naquela hora o Senhor me falou: faz um jejum. E eu falei: eu vou fazer um jejum. Então, irmãos, muitas vezes vem problemas, exércitos contra você. E o diabo pensa: agora eu destruí. Agora ele vai ficar prostrado. Agora ela vai ficar prostrada. E você se levanta e fala assim: eu
vou fazer um jejum. Como diz lá no Facebook, o diabo pira. E nós fizemos esse jejum. E detalhe, irmão, quando você for fazer um jejum, chame alguém para fazer com você. Chame alguém e fala, vamos fazer um jejum comigo. Eu estou passando por um problema, eu preciso de alguém para me ajudar, que é mais forte ainda. E eu e o pastor de casa fizemos esse jejum. E o Senhor no mesmo dia trouxe respostas. No mesmo dia. Foi algo sobrenatural do Senhor. E com certeza quando você faz o jejum sempre é bênção. Ele me animou a fazer outros jejuns. Graças a Deus por isso. Então o que ele fez? Ele pregou um jejum. Pediu socorro ao Senhor. Irmãos, não precisa responder, mas dá no seu coração. Quando você está com um problema, quando você está cercado, tem exércitos contra você, a quem você pede socorro? Se é um problema financeiro, você pede socorro ao banco? Se é um problema, quem você pede socorro? Então o que ele fez? Pediu socorro ao Senhor. O salmista Davi fala no Salmo 121, 123, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então ele buscou socorro no Senhor. E naquela hora ele exaltou o nome do Senhor. Ele glorificou o nome do Senhor. Ele falou assim, Deus dos céus. Primeira coisa que ele falou, Deus que domina sobre tudo e sobre todos, Deus da força e poder. Ele clamou ao Senhor e engrandeceu o nome do Senhor. Como o pastor de casa falou aqui quarta-feira, Deus se alegra, Deus gosta quando nós engrandecemos o nome dele. Deus gosta quando nós fazemos lembrar dos feitos dele na nossa vida. Senhor, o Senhor é um Deus tão grande que criou o céu, criou a terra. Senhor, o Senhor é um Deus tão grande que soprou a fôlego de vida no boneco de barro, ele veio a ser homem. Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é aquele que governa sobre tudo. Irmãos, não há nada que foge ao controle do Deus Todo-Poderoso. Até uma folha que cai de uma árvore, ela não cai se o Senhor não permitir. Até os fios de cabelo da minha cabeça, da sua cabeça são contados. Todos. Acaso há algo impossível para esse Deus? Acaso há algo impossível para Ele? Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Se às vezes você está clamando e Ele ainda não fez, é porque ainda não é a hora. Mas não há nada impossível para Deus. Amém? Outra coisa que o rei Josafá fez, relatou as promessas, fez lembrar ao Senhor as suas promessas. Amém? Continuando aqui do 7. A partir do 8. Habitaram nela e nela edificaram o santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste por fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás, e tu nos ouvirás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe, dos montes Seir, cujas terras não permitiste que Israel invadisse, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, Senhor nosso Deus, acaso não executarás tu o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força. Olha aqui. Então, o rei Josafá sabia que o Senhor tinha promessas para aquele povo de Israel. Então ele começou a falar: Senhor, o Senhor fez essa promessa. Senhor, o Senhor fez essa promessa, Pai. E agora, esses inimigos vêm contra mim com tanta força. Senhor, eu faço lembrar das tuas promessas. Eu lembrei do Alexandre, né, na monte. Senhor, mas o Senhor prometeu, né? O Senhor prometeu, eu estou passando por tudo isso. E o Senhor veio e respondeu. Então, o Senhor se alegra também quando nós fazemos lembrar das promessas dele. Às vezes, há promessas do Senhor na sua vida que você às vezes enterrou, achou que nunca ia acontecer. Às vezes, tem promessas do Senhor na sua vida que são tão grandes que você fala: será que o
sou digno de receber essas promessas? Mas eu falo uma coisa: se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Creia, somente creia. Amém? Creia no Senhor, aleluia. E aqui ele fala que acaso Deus não executará o teu julgamento contra eles? Quer dizer, o Senhor sempre realiza o julgamento, o Senhor é juiz justo. Às vezes uma pessoa fala assim: mas Deus não vai fazer nada comigo não, Deus é amor. Eu sei que eu estou errado aqui, mas Deus é amor. Irmãos, Deus é amor, mas Ele é também fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Ele não deixa de executar o juízo. Ele não deixa. Os juízos dele são retos, são verdadeiros. Não são como os juízes da terra. São retos e verdadeiros. Os juízes do Senhor. Amém? Então, o que o rei fez? Reconheceu e se humilhou diante de Deus. Porque ele falou aqui, continuando o verso 12. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. Então, irmãos, quando você chega diante de Deus e fala assim: Senhor, não há força em mim, eu não sei o que fazer diante dessa situação, não sei o que fazer. Você está se humilhando diante de Deus. Senhor, eu não tenho força nenhuma em mim. Pai, nenhuma força eu tenho. Mas no final do versículo ele fala: porém, os nossos olhos estão aonde? Os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Irmãos, quando Pedro andou sobre as águas, aqui estava o mar, e Jesus veio e ele: mestre, faz-me ter contigo. E ele começou a andar sobre as águas. E estava andando sobre as águas, andou um pouco. Chegou um momento que ele começou a afundar porque ele tirou os olhos do Senhor. Enquanto ele estava olhando para o Senhor, ele estava caminhando sobre as águas. Quando ele tirou os olhos do Senhor, ele viu os ventos, ele viu as tempestades, ele viu que o mar balançava, ele viu que ele era fundo, que ele podia afundar, e ele começou a afundar realmente. Mas por quê? Porque ele tirou os olhos do Senhor. Irmãos, não tire os seus olhos do Senhor. Nada é fácil você tirar os olhos do Senhor. Pode ter aqui 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O que o salmista fala? Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Não tire os olhos do Senhor. Não tire. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Ainda que seja difícil, tem um exército daqui, tem outro de cá. Há problemas daqui, há problemas de cá. Olhe para o Senhor. Eu olho para o Senhor. A palavra de Deus diz: olharam para o Senhor e não foram confundidos. Olharam para o Senhor e não foram envergonhados. Não foram envergonhados. Olhe para o Senhor. Coloque os olhos em Ti. O rei falou: mas os meus olhos estão postos em Ti. Os meus olhos estão postos em Ti. Amém? Continuando. Versículo 13. Então todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então todo Judá se rendeu ao Senhor, né? Todo. As crianças, aqueles que mamavam, todos se colocaram diante do Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. Então, irmãos, próximo passo: quando nós dependemos do Senhor, quando nós colocamos os olhos nele, quando nós declaramos que nós confiamos no Senhor, Ele nos responde. Ele nos dá um consolo. Ele envia alguém para falar para você, para te consolar naquele momento. O Senhor envia consolo, Ele não te deixa desamparado. Ele não te deixa sem uma palavra. Ele te dá uma palavra naquele momento de aflição. Então, o que aconteceu? O Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. No 15. E ele disse: dai ouvidos,
todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia! Posso ouvir um aleluia? Sua peleja não é sua, é do Senhor. Sabe aquela luta que você está passando? Não é sua, é do Senhor. Amém? Você pode crer nisso? Eu creio que eu, irmãos, eu tenho passado por lutas. Eu tenho enfrentado exércitos. Tenho enfrentado grandes exércitos. Sabe? Mas o Senhor tem falado ao meu coração isso aqui, ó. Não temas. O Senhor tem falado, não vos assusteis. O Senhor tem falado, a batalha não é sua. A peleja não é sua. A peleja é minha. Põe nas minhas mãos. Põe nas minhas mãos. E sabe, irmãos, porque muitas vezes você perde a batalha porque você vai contra o inimigo com a sua própria força. Sabe por que muitas vezes você perde uma batalha, você se enrola e não consegue sair, parece que você está preso no problema? Porque você não descansa no Senhor. Na verdade, é porque nós, muitas vezes, não cremos que o Senhor é poderoso para resolver o nosso problema. Na verdade, nós não cremos que essa situação que está tão difícil, o Senhor vai vir e vai resolver. Eu falo de mim, irmãos. Essa palavra, ela é para mim. Muitas vezes a gente se desespera. Muitas vezes. Às vezes você pensa até assim, vou passar por esse problema, porque Deus é comigo, mas aí chegou um problema maior, aí chegou uma dificuldade maior, e nós não aguentamos, como humanos que somos. Nós às vezes murmuramos, choramos, sabe? Clamamos, mas o Senhor é aquele que sempre diz, não temas, não vos assusteis. E o Senhor está dizendo nessa noite para mim, para você, não temas. Não se assuste. É grande o seu inimigo. Tem gigantes no meio. Não se assuste. Não se assuste. Eu que vou vencer. A batalha é minha. Fica só olhando. Observe. Amém? Então o Senhor sempre nos dá um consolo e um conforto ao nosso coração. Vamos continuar lendo. 16. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte ao deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar. Amém? Nesse encontro não tereis que pelejar. Amém? Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saiam ao encontro, porque o Senhor